Eu me chamo Erika Capuano, sou médica ginecologista e obstetra, e esse vídeo hoje é para falar um pouquinho sobre as vacinas, sobre essa polêmica que saiu agora, que o Ministério da Saúde falou, sobre a vacinação na gestação, sobre a vacinação nas puérperas e sobre a normativa, sobre a cartilha que saiu agora da SUGESP para nós médicos e que foi muito divulgada agora nas nossas redes sociais, muitos médicos divulgaram, só que às vezes fica difícil de entender, então eu vou bater item por item com vocês, então venha nesse vídeo para eu explicar um pouquinho de cada item, porque às vezes fica confuso, é difícil da gente entender, então vamos lá. Vamos junto. Bom, como as vacinas da Covid protegem contra o coronavírus? Bom, a gente produz anticorpos, né? A vacinação serve para a gente produzir anticorpos, para que quando a gente fique exposto a esse vírus, a gente já tenha uma memória imunológica e a gente consiga, já saiba como combater esse vírus mais facilmente. É assim que as vacinas funcionam, tá? Os tipos de vacinas que a gente tem, principalmente no Brasil, a gente tem então a Coronavac, agora a Butanvac, né, que vai ter, que ela é de vírus inteiro, né, inativado, e a gente tem a da Fiocruz, Oxford e AstraZeneca, que são vetores virais, né, também inativos, né, então é um pedacinho do vírus morto, então nenhuma delas tem capacidade de desenvolver a doença na gente, não são vírus atenuados, então para as gestantes e puérperas isso é maravilhoso, né? Porque são as contraindicadas na gestação, então todas elas, teoricamente, não levariam a um desenvolvimento da doença e imunossupressivos, né? Que seria o nosso problema na gestação. Então tá tudo bem por aqui, então. Quais essas vacinas são disponíveis? A gente já comentou. Vai provavelmente ser comercializada a da Pfizer e a da Janssen também, que são a da Janssen é muito parecida com a da Oxford, e a da Pfizer e a da Moderna são RNA mensageiro, tecnologia nova, também não causa a doença. As vacinas da Covid são eficazes? Bom, cada uma tem a sua eficácia, isso vocês já sabem, a mídia já divulga super bem isso, né? As vacinas da Covid são eficazes para as variantes virais, né? A gente tem as 3 variantes já codificadas, agora a gente já está sabendo uma nova, né, de Belo Horizonte agora, então, que a gente tem, né, já amplamente divulgada da Inglaterra, da África do Sul e aqui do Brasil, a de Manaus, agora talvez tenha essa de BH aí. Elas não são completamente eficazes contra as variantes, mas a gente sabe que melhora um pouquinho a resposta imunológica sim, tá? Elas são seguras? Aparentemente sim. Ainda falta alguns estudos sobre esses efeitos adversos, né? São vacinas novas, mas aparentemente seguras sim. Os riscos das gestantes e puérperas. Aqui a gente começa a parte legal do vídeo, né? Os riscos das gestantes e puérperas ao adquirir a Covid-19 são maiores que nas mulheres não grávidas? Sim. E é por isso que são um grupo de risco, né? As mulheres no período gestacional experimentam mudanças de adaptação do seu corpo para adaptar ao feto. Né? Então, nós mulheres, durante a gestação, a gente adapta o nosso sistema imunológico, nosso sistema hormonal para receber um bebê. E ele diminui um pouquinho e a gente fica mais suscetível a infecções virais. Então, mulheres gestantes têm mais suscetibilidade, mais chance de adoecerem por infecções virais e, consequentemente, de agravarem. Já temos estudos, conforme a gente já sabe, que as mulheres gestantes têm mais risco de hospitalizarem, de intubarem e 70% mais riscos de falecerem. Consequentemente, também tem mais risco de parto prematuro, então da prematuridade, e os riscos da prematuridade para o bebê. Todas as morbimortalidades neonatais por conta disso. Então, é um grupo de risco, sim, né? A gente sabe, o Brasil, a gente tem aqui até o momento, eles até divulgam esse número aqui na normativa da SUGESP, 75% das mortes maternas ocorridas no mundo ocorreram no Brasil. E assim, de janeiro até aqui, a gente dobrou o número de mortes maternas, talvez até por conta dessa variante agora do coronavírus, que tá mais contagiosa e um pouco mais agressiva até em pessoas mais jovens. Existem estudos para avaliar a vacina que incluíram gestantes e puérperas? Não. E é por isso que a gente precisa examinar risco-benefício gestante, comorbidade com o obstetra. Não existe estudo nessa população, não foram incluídas as gestantes, porque realmente, como as vacinas são muito novas, ainda não foi estudada nessa população, né? E é aqui que entra todos os nossos cuidados e ressalvas, né? Mas foram estudadas sim algumas, principalmente as que tomaram da Pfizer, tanto nas pacientes
que são grupo de risco, né, as pacientes linha de frente, né, gestantes, ou das que não sabiam que estavam grávidas e tomaram a vacina no começo da gestação, porque não sabiam que estavam gestantes. Foram estudadas em torno de 30 mil mulheres, né, que tomaram e aparentemente não tiveram nenhuma complicação, principalmente a da Pfizer. O próximo item, se as gestantes devem ou não ser vacinadas para Covid. Hoje, a Sociedade Americana, Sociedade Europeia, Royal College e a FEBRASGO, que é a nossa sociedade brasileira, recomendam que as gestantes e lactantes, principalmente dos grupos de risco, né, são grupos de risco, mas principalmente as com comorbidades, recebam a vacinação, porque aparentemente nas que receberam a vacina, a gente não teve nenhuma complicação. Então, qual é a recomendação do Ministério da Saúde para a vacinação das gestantes e puérperas? Liberado, né, no Plano Nacional de Imunização, é vacinar as gestantes com diabetes, hipertensão, obesidade com IMC maior que 30, doença cardiovascular, asma brônquica, imunossuprimidas, transplantadas, doenças renais crônicas e doenças autoimunes. Certo? A gestante sem comorbidades pode ser oferecida após avaliação de risco-benefício e as que não se enquadram nos critérios devem ser vacinadas de acordo com os grupos prioritários. As puérperas também, a gente não pode esquecer que toda gestante e puérpera, elas são grupo de risco exatamente pela suscetibilidade que tem para as infecções virais, pelo risco de agravamento e pela gestação e pelo puerpério serem uma fase de maior risco de trombose, e a Covid também predispor ao risco de trombose. Então, a gente tem aí 2 fatores de risco nesse estado gestacional. Gestantes profissionais de saúde devem sim receber, mas é claro que se a gestante não se sentir confortável, ela não precisa receber a vacina. Se ela recebeu a primeira dose, descobriu que está grávida, ela não sabia antes, ela pode e deve receber a segunda dose. Não existe nenhuma, ela pode tomar em qualquer fase da gestação, não existe trimestre que não seja seguro e tudo mais. E o que ficou, né, a Secretaria do Estado de São Paulo, 18 de abril agora, ela recomendou é que elas devem receber de acordo com o calendário do grupo prioritário, né? A gente precisa ver cena dos próximos capítulos, mas teoricamente elas devem receber a vacina de acordo com o que elas forem chamadas para receber, né? Elas vão ser chamadas de acordo com os grupos. Então, profissionais de saúde que já estão sendo chamadas, se estiverem gestantes, podem tomar. Agora, as professoras que estão sendo chamadas, se estiverem gestantes, podem tomar. E assim vai de acordo com as profissões. E sempre frisando que se for vacinada, não é para deixar de usar máscara, álcool gel, usar todas as medidas de segurança, porque elas melhoram, têm uma boa eficácia, melhoram, né, os desfechos ruins, mas em relação às variantes, a gente ainda tem um pouco de incerteza de como são esses desfechos, certo? Cena dos próximos capítulos de como vai ser a quantidade de vacina, se eles já vão chamar todas as gestantes e puérperas, ou se só vão de acordo com os grupos prioritários, a gente vai ter que esperar um pouquinho, certo? Um beijão!